Olá, eu queria compartilhar com vocês aqui uma coisa interessante, que muita gente que estuda engenharia, matemática, física, estuda sobre derivadas, né? E tem uma parte que você começa a fazer as regras de derivação e depois você já não está nem mais entendendo o que significa derivada. E eu, fazendo um exercício aqui, eu vim para o programa GeoGebra para poder tentar continuar a compreensão do que seria a derivada, né? Que é uma coisa que a gente perde depois que você começa a fazer todas as regras, você às vezes até esquece para que serve. E aí eu queria mostrar para vocês aqui como conferir os exercícios que vocês fazem, algo assim, como comprovar uma coisa interessante. Um programa simples, um programa livre que consegue fazer muita coisa legal. Eu queria mostrar para vocês aqui que eu estava fazendo um exercício que era o primeiro exercício aqui que eu tenho, que é calcular a derivada dessa função aqui. Vou digitar para vocês. Primeiro eu vou colocar a função aqui na entrada, né? Quando você quiser definir uma função no programa GeoGebra, é só você colocar f de x igual e definir a função. Se você fazer uma funçãozinha simples, uma função afim aqui, ó, 2x mais 1. Olha que legal, já ficou a reta já. Nesse caso, eu quero fazer a função que foi dada no exercício, que é uma função que ela tem 5x elevado a 3. Vocês podem ver que o gráfico está sendo formado, menos 3x elevado a 5. Olha que legal. Vou dar um Enter. Está aí. Essa é a função que foi passada no exercício. Olha que interessante. Primeiro que ele já mostra o gráfico da função. Isso eu até então não sabia que esse programa fazia. E depois que eu joguei a função aqui, criou o gráfico, eu fiquei surpreso. E uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Tem como a gente colocar um ponto que ele desliza no gráfico dessa função. Isso eu acho que, não sei se vocês conhecem, uma dica que pode ajudar vocês, caso vocês queiram conferir os exercícios que vocês fazem, e até entender mais profundamente, é o seguinte, ó, aqui na barra de ferramentas aqui em cima, né, das opções que a gente pode inserir, as ferramentas que a gente pode inserir, tem ali, ó, controle deslizante. Eu vou clicar em qualquer ponto aqui e ele vai aparecer aqui, ó, o nome do controle, né? Eu vou deixar o número, no caso a letra A mesmo. E aqui, ó, a variação dele. Eu vou colocar aqui, ele vai do menos 2 até o 2, que é o suficiente para a gente ver a função. E o incremento, que é, né, quanto que ele vai se deslocar, eu vou colocar 0,05, para poder ficar bem detalhado ali para a gente. Ó. Vou dar um OK. E tá aqui, ó, esse ponto, conforme você mexe, ele vai mostrando ali para você. Só que até agora não tem nenhum ponto que se mexe conforme eu mexo esse controle deslizante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir um ponto agora para poder interagir com esse controle deslizante. Eu vou colocar aqui, ó, a letra A, que é o ponto. Toda vez que você for definir o ponto, você coloca A maiúsculo, né? Abre parênteses. E aí, esse ponto A ele tem a coordenada A, que é do controle deslizante, ou seja, ele vai estar vinculado ao ponto A minúsculo, que é do controle deslizante. Vocês podem ver aí na tela que o controle deslizante está com a letra A, certo? Então ele vai pegar o X, a letra A, vírgula, e o Y ele vai pegar a função quando estiver em A, ou seja, quando o X estiver em A, ou seja, ele vai pegar ali o Y, o F de A. Dando Enter, olha que legal. Conforme eu vou movendo o controle, ó, olha que interessante, o ponto ele vai se movendo também dentro da função, olha que legal. Ou seja, esse ponto ele está em função desse controle aqui deslizante, olha que legal. O X que eu defino aqui, ele vai gerar o Y lá. Então, muito interessante. E aí o legal é o seguinte, eu queria fazer uma coisa aqui interessante, ó. Eu calculei a derivada dessa função. Só que é aquilo, eu queria comprovar aqui o que isso quer dizer. Se vocês lembram, a derivada nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente ao ponto. Então, por exemplo, se
esse ponto for igual o x desse ponto for igual a 1, qual que vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Que pegar na tangente, da reta tangente a esse ponto. Se eu pegar aqui, por exemplo, desenhar uma reta aqui sem muito detalhe, ó, se eu pegar uma reta e desenhar até aqui, ó, dá para ver que o coeficiente angular dela vai ser 0. Isso que é a derivada. Se eu pegar, por exemplo, aqui e criar uma tangente a esse ponto, ó, vou colocar aqui, ó, vou colocar o comando tangente, vou usar essa segunda opção. Qual é o ponto? O ponto é o A maiúsculo. E a função, ou seja, a função, né, é aquela primeira que eu estou representando lá em cima, que é a função f, né, f de x. Poderia ser tg de x, ó, f. Pronto, vou dar um Enter. Olha que interessante, agora eu vou ter uma reta tangente a esse ponto. E conforme eu vou movimentando o controle deslizante, essa reta vai se inclinando, a variação dela vai inclinando diferente. Ó. Se eu for trazer para cá, ó, olha a inclinação dela. Ó. A inclinação dela vai oscilando, vai mudando de acordo com que eu mudo o valor de x. Então, por exemplo, eu fiz um teste aqui. Ó. Eu calculei a derivada dessa função na mão e joguei um valor de x menos 0,5. E o resultado foi 2,81. E olha exatamente, ó, quando o x ele vale 0,5, menos 0,5, né, digo, o coeficiente angular dessa reta é exatamente 2,81. Olha que legal. E você consegue fazer várias coisas interessantes. Se, por exemplo, o ponto for igual a 1, o coeficiente angular na derivada você vai substituir lá, o resultado vai ser 0, ou seja, quando o x for igual a 1, essa reta terá coeficiente angular igual a 0. Coeficiente angular igual a 0 significa que ela não tem nenhuma inclinação. Então, quando for igual a 1 ou igual a menos 1, olha que legal, ela vai ter coeficiente angular igual a 0. Então, a derivada nada mais é do que isso, é você analisar o coeficiente angular. Como que fica o coeficiente angular em um ponto específico. Então, por exemplo, eu quero saber nesse ponto aqui, ó, nesse 0,5, qual que vai ser o coeficiente angular nesse ponto 0,5. Eu vou mover o controle até o 0,5 e aí, ó, 0,5 está aqui. O coeficiente angular dessa reta, ou seja, o ângulo, né, coeficiente angular formado aqui, ó, é de, só olhar aqui, ó, 2,81. É o mesmo do menos 0,5, ok? Então, é um programa muito interessante. Eu não utilizava ele até então para fazer para conferir isso, ó. Coeficiente angular de 0,2 vai ser o coeficiente angular da reta quando x vale 0,2. Vai ser, olha lá, ó, o coeficiente angular, o valor que está junto com o x, né? 0,58. Então, muito interessante isso aí. Se eu jogar na derivada, se eu derivar essa função e jogar 0,2, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Podem fazer aí, eu vou colocar na tela para vocês verem.